Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então seus servos lhe disseram: que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita. Cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém Zadoque, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que o nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora, permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim, Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor seu Deus, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar o sacerdote e Joabe, comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Porém, ó rei meu senhor, todo o Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou. E anunciaram isso ao rei, dizendo: o profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: rei Davi, por acaso o Senhor declarou, dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias!
Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o Senhor não contou nem a este seu servo quem se assentaria no seu trono depois do Senhor? O rei Davi respondeu: chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como jurei a você, pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Depois venham, subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim estejam com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real. E eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria, e a cidade se alvoroçou. Esse é o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o seu leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então, todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se,
foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: Eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Que o rei Salomão me jure hoje que não matará esse seu servo à espada. Salomão respondeu: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para a sua casa. Oséias, capítulo 4, a partir do verso 11. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não façam com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Avém, e nem jurem, dizendo: Tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Oséias, capítulo 5. Ouçam isto, sacerdotes. Fique atenta, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado. Marcos, capítulo 11, dos versos 1 a 14. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam reclamaram: O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que os seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o rei de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas,
porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Curta, Comente E compartilhe.